Pronto, então vamos à primeira palestra de hoje, que será sobre o sistema de registro de preços da nova lei de licitações, a cargo de um dos mais constantes e requisitados parceiros do portal, o professor Rony Charles. Rony Charles é advogado da União, doutorando em Direito do Estado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, pós-graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Potiguar, membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União, além de autor de diversos livros jurídicos e também colunista no portal de compras públicas. Vamos dar boas-vindas e receber o professor Rony? Com certeza. Bom dia, professor. Prazer enorme tê-lo aqui logo cedo de manhã nesse nosso evento. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Rony. Bom dia, um bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Léo, Dani, uma grande alegria, uma grande honra já estar de manhã com vocês, tratando sobre licitações, nesse grande evento que eu tenho a honra, a alegria de participar novamente. E tratando sobre um tema que eu sou encantado e acredito que a nova lei de licitações permite um grande aprimoramento, que é o sistema de registro de preços. Já entrei aqui também no YouTube, pelo meu celular, para ver as perguntas, para ver os comentários dos alunos, Ricardo, Luciana, André, Raquel, Simone, todos que estão entrando aí comentando, muito obrigado pela presença. E vamos tratar desse tema tão importante que é o sistema de registro de preços, que tem um potencial enorme para aperfeiçoamento das compras públicas no Brasil. Perfeito. Eu tenho certeza que é um tema super relevante, né? Procedimento acessório, mas central no processo de compras brasileiro. E ninguém melhor que você para falar desse assunto, meu amigo. Manda brasa, o palco é seu. Amigo, muito obrigado. Vou já iniciar aqui o cronômetro para respeitar o tempo que me foi entregue, né? Acho que 40 minutos. E vamos falar sobre esse importante tema. Peço já estão colocando, né, a apresentação, sistema de registro de preços na nova lei de licitações e contratos. Vejam, o sistema de registro de preços, ele surge na Lei 8.666, talvez com a outra proposta da que nós temos hoje. A Lei 8.666 fala no sistema de registro de preços apenas para compras. E eu poderia passar aqui, eu coloquei na apresentação uma linha histórica, né, com a Lei 8.666 e as regulamentações que surgiram até hoje. Então, houve uma evolução da regulamentação da Lei 8.666, se puderem passar o slide, tá? Uma evolução da regulamentação da Lei 8.666, que inicialmente pensa no registro de preços apenas para compras. A ideia era que o sistema de registro de preços fosse meio que uma tabela de referência, né, para os órgãos da administração. Então, nós não temos na Lei 8.666 referência a órgãos participantes, a adesão, né, não temos nada disso. Mesmo a primeira regulamentação do sistema de registro de preços, que é o decreto 2743 de 98 ainda, digamos, tratava o sistema de registro de preços sobre esse enfoque, né? Sobre esse enfoque mais restrito, como uma referência de preços praticados. Foi com o decreto 3931 de 2002 que o sistema de registro de preços migra para um modelo, né, mais interessante, que talvez esgarce um pouquinho o conceito da lei, né, que era focado apenas naquele órgão que fazia a licitação. O decreto 2743, apenas de maneira muito sucinta, falava sobre participação de outros órgãos, mas já no decreto 3931 nós temos claramente o sistema de registro de preços com essa plataforma, ou mais ou menos essa plataforma que nós adotamos hoje. Sistema de registro de preços com órgão gerenciador, com órgão participante e também com os órgãos não participantes que, mesmo não estando na licitação, no processo licitatório, poderiam se aproveitar do resultado da licitação para fazer a contratação, aquilo que nós costumamos chamar de adesão, né? Então, já no decreto 3931, nós temos a previsão da adesão, o que gerou uma reclamação por parte da doutrina, parte dos órgãos de controle. Do ponto de vista teórico, na minha opinião, com certa razão, porque a adesão, por ter a natureza jurídica de uma espécie de dispensa, na minha opinião, é uma dispensa anômala, ela precisaria ter previsão legal, e não tinha, estava descrita no decreto 3931 de 2002, por isso que alguns órgãos de controle têm
tinham, né, certa resistência ao uso da adesão, né, o que acaba sendo superado com a nova lei de licitações, já que tem uma previsão expressa da adesão. Mas o problema não é a adesão é uma ferramenta interessantíssima, que auxilia muito na eficiência das contratações públicas. O problema talvez seja o excesso das adesões, que traz como um reflexo negativo o desestímulo ao planejamento. Isso foi detectado pelo TCU, notadamente em 2011, 2012, né, a ponto do TCU, que já tinha recomendado desde 2007 que fossem criados limites para a adesão, ele tenha, digamos, ampliado a voz e determinado a regulamentação, a criação de limites para o uso da adesão, já que estávamos identificando muito, né, estava se identificando muitos abusos, notadamente em atas municipais, eu não vou aqui detalhar por conta do tempo, que tipos de abuso, e essa pressão do Tribunal de Contas gerou o decreto 7892 de 2013, um decreto que mantém a plataforma do decreto 3931 de 2002, órgão gerenciador, participante, adesão, mas enriquecendo-a, por exemplo, ao tratar sobre limites para adesão, ao tratar sobre cadastro de reserva, né, e trazendo alguns acréscimos que melhoraram aquilo que foi previsto outrora no 3931 de 2002. Esse decreto 7892 acabou sendo atualizado pelo decreto 9488 de 2018, na minha opinião, uma atualização que seria desnecessária, ampliando a limitação à adesão, sinceramente, sem uma leitura dos dados existentes, uma leitura mais adequada dos dados existentes, simplesmente por conta de uma recomendação ainda teórica, né, um questionamento da Corte de Contas. Na minha opinião, o 9488 pouco contribuiu para melhorar o 7892, talvez tenha piorado ele, né, com a criação de algumas regras de controle à participação, à utilização da ata, que eram, na minha opinião, desnecessárias. Mas é fato que manteve-se a plataforma, a lógica inaugurada com o decreto 3931, que esse sim faz com que o registro de preço deixe de ter como função precípua ser uma tabela de referência para dar ao registro de preço a condição de instrumento auxiliar ou de procedimento auxiliar, né? Que faz com que aquele resultado, que é o instrumento auxiliar, que é a ata de registro de preços, sirva não apenas a uma pretensão contratual do órgão gerenciador, mas também a outras, a diversas pretensões contratuais, sejam de órgãos participantes, seja de órgãos não participantes, os órgãos aderentes que fazem a adesão e utilizam o resultado daquela licitação. Uma ferramenta interessantíssima, que pode trazer eficiência com a devida utilização, pode trazer muita eficiência nas contratações públicas. Mas o sistema de registro de preço ele tem também algumas, não diria falhas, né, mas algumas situações sensíveis. Ele tem alguns problemas, alguns desafios, né? O calcanhar de Aquiles, eu diria, os desafios atuais do sistema de registro de preço. Quais são os principais desafios atuais desse sistema de registro de preço, né, que foi ampliado, foi regulamentado na nova lei pelo decreto 11462 de 2023? Quais são os desafios? Eu pediria para passar o slide, por favor. Os desafios atuais do sistema de registro de preço, eu pediria a atenção da equipe, né, para a passagem dos slides. Os desafios atuais do sistema de registro de preço são, na minha opinião, os principais três. Primeiro, a questão da percepção de que a ata de registro de preços ela traz para dentro da licitação uma diversidade de órgãos. E essa diversidade de órgãos pode impactar, sim, a precificação da proposta. Esse é um detalhe muito importante. Vou tentar ilustrar para que a gente possa compreender bem o significado disso. Imagine, por exemplo, que você tem um órgão gerenciador que é um bom pagador. Ele é um órgão bom pagador. Para os fornecedores, fornecer a esse órgão é algo interessante, é algo estratégico, porque ele paga em dia. Mas esse órgão gerenciador faz um IRP e um outro órgão que não paga bem, né? Não é um bom pagador, ele entra no IRP e vai fazer parte da ata. Ora, se nós incluirmos o fornecimento no mesmo item ou grupo do órgão bom pagador com o órgão não pagador, esse risco de inadimplemento
que afeta a precificação, pelo menos para um fornecedor responsável, ele vai acabar afetando o órgão bom pagador que teria condições de receber um preço melhor caso o seu objeto, a sua pretensão contratual não se mesclasse à pretensão contratual daquele órgão que não é bom pagador. Né? Além dessa questão do inadimplemento, nós temos outros custos, né? Como o custo de logística. Se eu reúno um órgão que está muito próximo de uma zona litoral, onde o mercado talvez seja mais pujante, com um órgão que está numa zona, numa região em que o fornecimento é mais custoso, é mais caro, os custos do fornecimento para um irão impactar o preço do fornecimento para o outro. Isso tem que ser avaliado quando a gente planeja uma ata de registro de preços. Um outro problema, como a ata de registro de preço ela não dá garantia de pagamento, ela traz certas incertezas, certos riscos. Como, por exemplo, pode ser que o órgão público ou os órgãos públicos participantes só peçam o fornecimento ao final da vigência da ata. Isso impacta o preço, obviamente. Isso pode talvez gerar uma contratação que não seja tão mais vantajosa. Isso deve ser ponderado. E o terceiro ponto, esse para mim é o mais problemático de todos, sem dúvida nenhuma, a questão da atualização ou alteração dos preços registrados. É um problema seríssimo. A gente tem aquele velho debate, pode ou não reequilibrar o preço da ata. E aqui uma observação, pessoal. A gente não pode ordinarizar o reequilíbrio econômico. Reequilíbrio econômico não é solução ordinária, é solução extraordinária. É uma solução para área extraordinária. E, infelizmente, ele tem sido apontado como se fosse uma solução simples. Né? Como se fosse uma solução simples, e não é. O reequilíbrio econômico ele deve ser percebido como área extraordinária, um instrumento para a recomposição da área extraordinária. E na ata de registro de preços, a utilização do reequilíbrio econômico, muitas vezes, ela é ineficiente, assim como o reajuste é ineficiente. Mas vamos ver, então, como a nossa nova lei de licitações e o novo decreto 11.462, trata o sistema de registro de preços. Né? Vejam, eu não vou ser injusto, o decreto 11.462 ele tem muitos méritos. Tá? Ele tem muitos méritos, ele repete, obviamente, a plataforma do decreto 7892 com a atualização que ocorreu em 2018, mas ele tem, sem dúvida nenhuma, diversos méritos. Mas há lacunas que poderiam ser certamente corrigidas. Né? Vamos falar agora sobre, por exemplo, algumas características do sistema de registro de preços na nova lei e no decreto. Vejam, nós continuamos com a dispensa da dotação orçamentária, né? Nós continuamos com a facultatividade da contratação, nós continuamos com a possibilidade de atendimento a diversas pretensões contratuais, nós continuamos com a possibilidade de adoção facultativa do registro de preços, ele não é obrigatório. Né? Nós continuamos também com uma certa preferência para o preço registrado, mas na nova lei e no novo decreto elas ocorrerão de maneira diferente. Né? E nós continuamos tendo como efeito da ata de registro de preço a geração de um instrumento, como efeito do sistema de registro de preço, a geração de um instrumento auxiliar, que é a ata de registro de preço, que vai servir ao atendimento das pretensões contratuais do órgão gerenciador, do órgão participante e também dos órgãos não participantes. E aqui quero mandar um grande abraço a todo mundo, eu estou vendo os comentários aqui no chat ao vivo, um grande abraço a todo mundo, aos alunos Premium, né? Nós vamos começar hoje um ciclo com um novo curso Premium, eu estou vendo vários que estão entrando aqui para comentar, eu divulguei que teria live lá no grupo, então muito obrigado pela presença de vocês. Pois bem, vamos falar então sobre alguns pontos positivos e alguns pontos negativos do decreto. Eu diria, há pontos positivos interessantíssimos. Por exemplo, o decreto trazendo segurança jurídica, ele resolve uma questão, um problema, né, uma dúvida, um dilema que existia na prática sobre a adesão por órgão participante. Ora, o órgão participante pode aderir a uma ata que ele foi participante?
né? Um outro ponto positivo muito interessante do decreto, né, é a ampliação do cadastro de reserva. Nós teremos agora 2 tipos de cadastro de reserva, né, no decreto. O cadastro de reserva que equiparou seu preço ao do vencedor, e o cadastro de reserva que não equiparou o preço ao vencedor e vai continuar lá entre os licitantes registrados. Eu diria que é um ponto positivo, embora tecnicamente o decreto deveria ter usado denominações diferentes para evitar confusão. Porque muitas pessoas talvez não consigam compreender na primeira leitura do decreto que há, na verdade, 2 tipos de cadastro de reserva e os tratamentos dados a eles serão diferentes, tá? Alexandre, já eu falo sobre a questão da adesão aos municípios da nova lei, tá? Adesão após a convivência normativa, né? O decreto também traz um ponto muito positivo nesse sentido, ele para esse dilema, né? Eu posso ter adesão a uma ata de registro de preços lastreada na Lei 8666 ou na Lei do Pregão, agora em 2024, quando a Lei 8666 e a Lei do Pregão já estiver revogada, eu posso aderir a essa ata em 2024, mesmo que a minha necessidade surja em 2024. E aí o decreto do Pregão, e esse é um tema polêmico, né? Esse é um tema polêmico, por exemplo, no parecer 06/2022, da Câmara Nacional de Licitações e Contratos, que nós tratamos sobre ultratividade normativa, nós falamos sobre a possibilidade de uso da ata, mas não falamos da adesão, por ser um tema realmente mais polêmico, mais controverso, mas o decreto atual, de maneira muito correta, retira a dúvida da segurança jurídica, pelo menos aos agentes públicos federais, dizendo que é possível, sim, a adesão a uma ata formada em 2023, com base na Lei 8666 ou na Lei do Pregão, mesmo em 2024, quando essa Lei 8666 e a Lei do Pregão já estiverem revogadas. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Paulo, realmente, muito obrigado aí pelos elogios, e Amanda também. Teremos hoje um novo ciclo e vai ser muito, muito bacana, tá, pessoal? Então, 3 pontos positivos do decreto, 3 pontos positivos, interessantes do decreto, mas vamos também falar sobre pontos negativos, né? Incorporando um pouco da poesia de Augusto dos Anjos, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja. Mas aqui não é uma crítica, crítica por crítica, é uma crítica construtiva, tá? Eu acredito que a grande vantagem da regulamentação é que a gente sempre pode aprimorá-la. Nós temos coisas muito boas no decreto 11462 de 2023, mas, na minha opinião, ele pode ser aprimorado, seja o próprio decreto federal, sejam os regulamentos estaduais ou municipais, que podem aproveitar o bom legado da regulamentação federal, aquilo que ela tem de excelente, e aprimorar aquilo que ela talvez não seja excelente para a realidade estadual, para a realidade local. Estados e municípios que simplesmente repetem a regulamentação federal, na minha opinião, cometem um gravíssimo erro estratégico, né, de não utilizarem o poder regulamentar, o poder normativo, para adequarem as regras gerais da nova lei de licitações, adequarem as regras que existem na Lei 14.133 à sua realidade para tornar suas contratações mais eficientes. Então, pontos negativos. Nós poderíamos dizer ausência de soluções interessantes para a frustração da ata, né? A frustração da ata é, sem dúvida nenhuma, o maior dos problemas, o maior dos desafios. Na Lei 8666, a ata poderia chegar a 12 meses, né? Na nova lei de licitações, a ata vai poder chegar a 24 meses, porque ela vai ter 12 meses e vai poder ser renovada por mais 12 meses. Mas, no mundo real, nossas atas de registro de preço não estão chegando a 5, 4, 6 meses. Porque os licitantes que estão vencendo, que estão sendo registrados, eles estão, muitas vezes, abandonando a ata. Então, os fornecedores hoje vencem a licitação, têm seu preço registrado, mas logo em seguida, 1 mês, 2 meses depois, estão pedindo reequilíbrio econômico, alegando que o fornecedor aumentou. E conceder reequilíbrio econômico porque o fornecedor aumentou é algo muito arriscado para o gestor. É uma ordinarização do reequilíbrio econômico. Não é simplesmente o aumento dos custos de mercado que vai gerar necessariamente direito ao reequilíbrio econômico. Então, na minha opinião, o decreto deixa de trazer soluções claras e eficientes para esse grande problema que é a frustração da ata. Eu digo frustração da ata durante a ata. Pode voltar, por favor, o slide?
Outro ponto negativo, impedimento e cancelamento do registro. O decreto repetiu uma falha do decreto anterior, que define o cancelamento do registro do fornecedor por qualquer sanção restritiva. Isso foi um erro técnico do decreto anterior, que não foi corrigido e foi repetido pelo novo decreto. Por exemplo, se a sanção impedimento é aplicada por um órgão estadual a um fornecedor registrado por uma ata federal, isso não prejudica o fornecimento. Por que eu vou cancelar o registro da ata? Não faz sentido. Não faz sentido, mas isso está literalmente dado no nosso decreto. Isso precisa ser corrigido, seja pela atualização do decreto, seja talvez por uma interpretação feita pelo órgão que tem competência para isso, que é a Advocacia Geral da União no âmbito federal. Outra, a questão da alteração, atualização dos preços. Esse, talvez, o ponto mais sensível, mais polêmico da execução da ata. E vejam, nesse ponto, o legislador trouxe, na minha opinião, um gancho normativo sensacional para que soluções eficientes fossem criadas. Né? No meu livro, Leis de Licitações Públicas Comentadas, e no livro que eu tive a honra de escrever com o professor Marcos Nóbrega, com o professor Bradson Camelo, nós pontuamos algumas soluções possíveis para a atualização ou alteração da ata, que poderiam constar em regulamentos, para permitir que a ata ela consiga ter a aderência à mudança do preço do mercado. Porque se a nossa ata tem aderência às mudanças do preço do mercado, ela vai favorecer justamente os licitantes mais responsáveis, que costumam realmente precificar os custos, por exemplo, da facultatividade da contratação. Então, é muito interessante tentar dar essa flexibilidade à ata. E o legislador deu um gancho normativo para isso. Porque você não vai encontrar no texto da Lei 14.133, quando ela fala sobre o sistema de registro de preços, referência a reajuste, repactuação e reequilíbrio. Reajuste, repactuação e reequilíbrio são instrumentos do contrato. Eram na Lei 8.666 e continuam sendo na 14.133. Ora, por que eu vou usar esses instrumentos do contrato na ata de registro de preços? Era um argumento que eu sempre colocava. Por quê? Vamos fazer coisa melhor. Né? A ata ela é plurissubjetiva. Os fatos geradores de reequilíbrio econômico muitas vezes estão realizados à execução tópica do contrato. Se eu reequilibrar por conta de um dos participantes da ata, o preço da ata, isso vai afetar o preço de todos os outros, para os quais não houve fato gerador de reequilíbrio econômico. Eles vão estar incidindo em superfaturamento. Então, é um equívoco, na minha opinião, não perceber que a ata de registro de preço ela é plurissubjetiva na hora de tentar construir suas soluções. E o legislador dá um gancho normativo para a criação de soluções eficientes. Ele não fala em reajuste, ele não fala em repactuação, ele não fala em equilíbrio. Ele fala em alteração e atualização dos preços. Então vamos regulamentar melhor o que é alteração e atualização dos preços. Né? E aí, dito isso, vamos falar então sobre algumas questões polêmicas. Muito obrigado. Algumas questões polêmicas sobre o sistema, a adoção desse importante instrumento auxiliar, que é o sistema de registro de preços. Né? Vladimir, muito obrigado, querido professor Vladimir, muito obrigado pelo comentário. Luciana, muito obrigado pelo comentário. Estou vendo aqui Abigail, prorrogação da ata, vou falar também, está entre as questões polêmicas. Natália, muito obrigado a todos aqui pelos comentários, e havendo tempo eu volto aqui nas perguntas que eu não consegui responder, algumas eu já estou colocando aqui nas questões polêmicas, eu volto nas perguntas que eventualmente não estiverem, eu já não tiver previsto aqui, mas eu trouxe algumas questões polêmicas interessantes, tá? Vamos lá. Primeira questão. Muito obrigado. É possível a adesão à ata de registro de preços baseada no regime antigo após a revogação da respectiva legislação? Eu posso aderir. Olha que interessante, nós não tratamos isso no parecer 06/2022 porque era uma questão polêmica. Né? A continuidade da ata, a defesa da ata, da continuidade da ata, para mim é muito tranquilo. A defesa da ultratividade normativa, a continuidade da aplicação de uma ata de registro de preço baseada na 8.666 ou na 10.520 ainda em 2024, quando essas leis vão estar revogadas.
para mim é tranquilo defender a outra atividade. Agora, a adesão, ela é mais complicada, na minha opinião. Por quê? Porque a defesa da ultratividade exige que a opção por licitar ou contratar tenha ocorrido no período de convivência normativa, ou seja, até agora, final de 2023. Só que eu posso ter, por exemplo, a ata de registro de preços firmada em setembro de 2023, que vai valer até setembro de 2024, e aí um órgão não participante chega lá em julho de 2024, e ali em 2024 surge a necessidade dele de contratação, ele inicia o processo, teoricamente, inicia o processo baseado na Lei 14.133, porque 8.666, 10.520 não existem mais, ele inicia o processo baseado na Lei 8.666, vai definindo, por exemplo, a solução que pretende contratar com o seu ETP, vai firmar o seu termo de referência para definir o objeto, aquilo que ele quer do mercado para atender a sua necessidade, vai fazer a pesquisa de preços e aí vai encontrar uma ata de registro de preços. E tudo isso ele faz lastreado na nova lei de licitações, porque a 8.666 não existe mais, está revogada, acabou em 2023. Né? E aí ele está em 2024 usando o regime da 14.133 para esses artefatos necessários de planejamento, encontra uma ata 8.666. Ele pode aderir a essa ata 8.666, porque não vale aqui a ultratividade dada pelo artigo 191 da nova lei, porque a opção tem que ter ocorrido na convivência normativa. E aqui ele estaria fazendo uma opção após a convivência normativa. Então, particularmente, do ponto de vista teórico, eu tenho uma resistência à possibilidade de adesão em 2024 de atas de registro de preços firmadas em 2023 sob o regime antigo, exceto aquelas situações em que o processo foi iniciado ainda em 2023, porque eu estou na convivência normativa e a opção por usar o regime 8.666 é válida para fins de ultratividade. Mas em 2024, iniciar o processo, na minha opinião, traz uma dificuldade para aceitar a adesão. Iniciar o processo ainda em 2024. Porque eu não teria a regra, o aproveitamento da ultratividade garantida pelo artigo 191. Contudo, o decreto federal, isso seria obviamente um dilema prático que todos vocês iriam vivenciar. O decreto federal soluciona isso lá no artigo 38, parágrafo 2º, define expressamente que as atas de registro de preços lastreadas no decreto 7892, durante a sua vigência, que pode chegar então a 2024, conforme a AGU já definiu no parecer 06 de 2022, poderão ser usadas também pelos órgãos não participantes. Então, poderão ser usadas também para adesão. Olha que interessante. O decreto federal trouxe segurança jurídica. Nesse dilema que ocorreria na prática, eu posso ou não posso, e que eu posso até ter uma opinião diferente, mas haveria um dilema prático, sem dúvida nenhuma, vários vão concordar com a adesão também. O decreto já uniformizou, institucionalizou a possibilidade, dando segurança jurídica. Eu elogio o decreto por isso, embora eu tenha meus questionamentos teóricos, mas eu concordo com a posição adotada pelo decreto. Outra dúvida. O órgão participante, ele pode dar adesão à ata de registro de preços, da qual ele mesmo participa? Esse é um ponto que eu falava no meu livro ainda sobre a égide da 8.666, né? Eu defendia, claro que pode. Olha que injusto, o órgão participante veio ajudar a confecção da ata. Ele veio ajudar a confecção da ata. Aí vamos supor, tem 10 itens, ele participou de 5 itens. Né? Só que 6 meses depois surge a ele a necessidade de contratar um objeto que está lá no item 7 e 8, que ele não era participante. Ele não vai poder aderir? Quer dizer, aquele outro órgão não participante que não ajudou em nada, pode aderir aos 10. Agora, ele, que participou de 5, não pode aderir a 2 dos outros 5 que ele não participou? Seria, na minha opinião, um desestímulo absurdo à participação, ilógico. Né? Mas alguns defendiam que não. Eu, particularmente, defendia que sim. O decreto federal, de maneira, na minha opinião, muito correta, não apenas para concordar com a ideia, mas para tirar qualquer insegurança, né? O dilema prático do agente público, ele expressamente definiu, lá no artigo 31, parágrafo 4º, que o órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços, da qual seja integrante, a ata que ele é integrante, né, para aqueles que ele não tenha sido participante.
Olha que interessante. Então, retira a segurança jurídica do dilema prático que poderia ocorrer para os agentes públicos que fossem lidar com isso, né? Fossem lidar com essa questão, esse dilema. Outra pergunta, é possível a adesão à ata de registro de preços de órgão ou ente municipal? A dúvida que foi feita agora há pouco no chat. É possível a adesão à ata de registro de preços de órgão ou ente municipal? Pessoal, aqui nós temos um ponto muito polêmico. O artigo 86 da nova lei de licitações, ele faz referência à possibilidade de adesão por todos os entes federativos, mas apenas às atas federais, estaduais ou do Distrito Federal. Ou seja, ele omitiu a possibilidade de adesão a atas municipais. Esse é um tema polêmico, né? Alguns autores, alguns juristas defendem a possibilidade da adesão por entender que essa restrição, da forma como foi feita pelo parágrafo 3º, ela é inconstitucional. Então, não que o dispositivo seja constitucional, o fato é que o dispositivo precisa, na minha opinião, ser lido conforme a Constituição. E se a adesão é uma norma geral de licitações, e me parece que há um consenso que a adesão é uma norma geral de licitação, a possibilidade de adesão é uma norma geral de licitação, a União, ao ter a competência privativa para legislar sobre o tema, não pode criar essa norma geral apenas para si, para estados e Distrito Federal, e não para municípios. Eu entendo, digamos, o preconceito que há em relação às atas municipais. Agora, é importante perceber que esse preconceito decorre de abusos que ocorreram antes das adesões terem os limites do Decreto 7892, 2013. Né? Vejam, preconceitos que existiram antes, quando as publicações não eram no PNCP. Na nova lei, mesmo de municípios, as publicações serão no PNCP, as licitações serão eletrônicas. Então, os motivos de certo preconceito às atas municipais do passado, sinceramente, grande parte deles não persistirão na nova lei de licitações. Ademais, não, me parece esdrúxulo, por exemplo, entender que uma autarquia municipal da capital São Paulo não possa aderir a uma ata da Secretaria de Educação do município de São Paulo. Não me parece sequer razoável ou eficiente entender que um órgão no município velho não possa aderir, um órgão municipal, mesmo estadual, estado de Rondônia, mas lá na capital, não possa aderir a uma ata do município de Porto Velho. Por quê? Porque talvez aquela ata seja muito mais eficiente do que esse órgão estadual aderir a uma ata estadual, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem um mercado diferente, com custos diferentes de fornecimento. Tá? Então, na minha opinião, essa restrição, como ela foi feita, ela descamba para a inconstitucionalidade, mas é um tema polêmico. Alguns autores defendem a aplicação literal e defendem a restrição à adesão a atas de órgãos ou entes municipais. Tá? Então, é uma posição doutrinária, muito provavelmente nós teremos o tratamento sobre isso pelos órgãos de controle, pelos tribunais judiciais. Nós já tivemos manifestações, como por exemplo do TCE de Minas, interessantíssima, em que o TCE de Minas defende a possibilidade de adesão a atas municipais mediante regulamentação do ente. Tá, pessoal? Outra questão também foi colocada aqui, pediram para falar, com a renovação da ata, ou a prorrogação da ata, é possível a renovação dos quantitativos registrados? Poxa, esse era um tema que o decreto deveria ter solucionado. Eu vou ter a prorrogação, a ata pode ser há 12 meses, e ela pode mais 12 meses. Né? Ao dar mais 12 meses, eu renovo também os quantitativos? É um tema polêmico. Eu tenho que admitir que, inicialmente, eu publiquei no meu livro, inclusive, uma posição conservadora, mas revi minha posição nos debates, nos diálogos, no curso supremo, revi minha posição. Entendo que, sim, o correto é admitir a renovação dos quantitativos, porque, senão, eu estimularei o gestor público a duplicar o planejamento, o que não é a atitude correta. O planejamento, até pelo princípio dado na lei, deve ser anual. Não? Deve ser anual. Não? Então, eu estimularei ele a artificializar uma demanda para uma segunda possível vigência da ata, tentando, assim, aproveitar devidamente a ata na sua renovação. É um tema polêmico. Há quem entenda que não seja possível, há quem entenda que seja possível, por isso, a regulamentação deveria solucionar isso, optando por uma solução para dar segurança jurídica. Né? Outra dúvida, né?
além dessa da renovação dos quantitativos, né? A renovação desses quantitativos vai renovar também os limites para adesão? Olha que questão polêmica que a gente discutiu no curso Premium, né? Eu particularmente entendo que ela deve renovar também os limites para adesão, né? Mas é uma questão polêmica, alguém pode entender que não, é legítimo se entender que não. Eu acredito que sim, pelos mesmos motivos que justificam a renovação dos quantitativos, né, como a gente tem defendido nos nossos escritos, né? E é fundamental que a regulamentação dê segurança jurídica, né, para esse dilema que vai acontecer. Outra questão, a aplicação da sanção impedimento de licitar, ela deve gerar o cancelamento do registro do fornecedor, como eu já falei anteriormente, né? Não necessariamente. Se eu tenho uma ata formada por órgãos federais, ok, se é um órgão federal que aplicou o impedimento de licitar, faz sentido eu cancelar o registro do fornecedor, porque o impedimento de licitar vai restringir, impedir o fornecimento desse fornecedor para todos os participantes da ata. Faz todo sentido. Mas se quem aplicou o impedimento foi um órgão estadual, qual o problema da continuidade do registro desse fornecedor na minha ata? Ele vai poder fornecer a todos os órgãos federais. O impedimento aplicado por um órgão estadual só restringe os órgãos e entes daquele estado. Lembre, meus queridos alunos Premium, a vinculação, a amplitude é apenas ao ente, dentro do ente federativo, e não é uma vinculação geográfica, é uma vinculação funcional. É uma vinculação funcional. Então não faz sentido, pelo impedimento, eu cancelar o registro, a não ser naquelas situações em que a aplicação do impedimento restringe, impede, tolhe a continuidade do fornecimento aos participantes da ata. Se for uma declaração de idoneidade, não, aí faz todo sentido, porque a declaração de idoneidade cria uma restrição geral, né, de acordo com a maior parte da doutrina e da jurisprudência. E quando a gente vai ver o decreto 28, o decreto federal 11.462, lá no artigo 28, diz que eu devo cancelar o registro fornecedor se ele sofrer a sanção prevista no inciso 3, que é o impedimento. Então, esse dispositivo tem que ser devidamente interpretado, né? E nas regulamentações estaduais e municipais eu sugeriria um melhoramento do dispositivo para deixar claro que o cancelamento só vai ocorrer quando a aplicação da sanção impedimento restringir a continuidade do fornecimento, né? E por último, eu acho que a última pergunta que eu trouxe hoje para vocês: é possível reequilibrar ou reajustar o preço registrado na ata de registro de preços? E aí, pessoal, eu vou para o texto do decreto, né? O decreto federal, no artigo 25, ao tratar sobre o que a lei chama de atualização, né, e alteração do preço da ata, a lei não fala reajuste, não fala reequilíbrio, não fala repactuação. A lei fala alteração, atualização da ata. O que é alteração e atualização da ata? É o regulamento quem vai definir. E aí o nosso regulamento federal diz que alteração e atualização é reajuste, repactuação e reequilíbrio. E a mensagem que eu posso dizer para todos que ainda não regulamentaram o registro de preço, e aí os meus alunos prêmios certamente vão entender, está no próximo slide. Solta a poita, pessoal. Vamos pensar fora da caixa. Olha, a lei fala atualização, a lei fala alteração. O regulamento vai explicar o que é atualização, o regulamento vai explicar o que é alteração. Há formatos muito mais eficientes, né? Como usando vários fornecedores registrados, realizar uma espécie de leilão holandês entre eles para substituição do primeiro, como tabela referencial dinâmica, como mesa de negociação. Há várias formas de termos atualização ou alteração de maneira mais eficiente do que tratá-las como reajuste, repactuação e reequilíbrio. Nossas atas não estão chegando, às vezes, a 5, 6 meses, 4 meses, 3 meses. O que adianta o reajuste que eu só posso conceder 1 ano depois da data da orçamentação? E que adianta o reequilíbrio que joga uma bomba a ser decidida pelo gestor, que em 90% dos pedidos acaba indeferindo o reequilíbrio, prejudicando o bom fornecedor. O bom fornecedor. E isso vai gerar prejuízo à continuidade da execução da ata de registro de preços.
Então, é necessário refletir, aprimorar a regulamentação. Eu acredito que ela vai poder ser aprimorada a nível federal, né? Vamos pensar fora da caixa, vamos criar melhores soluções. Usando a expressão do ministro Fux no STF, esse laboratório da democracia, de entes regulamentando, trazendo soluções melhores, pode permitir influenciar até o aprimoramento da própria regulamentação federal, pessoal. Mas é fato que nós temos grandes avanços na nova lei de licitações, avanços na própria regulamentação. O decreto federal é bom, acho que ele pode ser aprimorado, mas ele é bom. Ele pode, em muitos dispositivos, inspirar regulamentações estaduais, dos municípios, do Distrito Federal. Naqueles pontos onde talvez ele mereça um aprimoramento, fazerem os aprimoramentos na sua regulamentação. Eu acho que o sistema de registro de preços ele avança na nova lei, avança com as novas regulamentações e tem um potencial de avançar ainda mais. Que é esse lado positivo que eu gostaria de destacar, né? Usando uma velha frase de um filósofo, de que o pessimista ele pode se queixar do vento, né? Mas o otimista ele espera que ele mude. E o realista ajusta as velas. E a gente precisa ajustar as velas na nossa regulamentação, né? Na nossa regulamentação, para trazer soluções melhores para as nossas contratações. E aí eu gostaria de trazer um presente para todos vocês, pedir para passar o slide. Gostaria de trazer um presente para todos vocês que tiverem interesse. Eu tenho uma plataforma em que eu entrego todas as nossas aulas EAD sobre licitações e contratos, nova lei de licitações, lei das estatais, pregão, né? Que são agregadas com aulas ao vivo, né? Aulas ao vivo comigo, aulas ao vivo com alguns professores convidados que participam para tirar dúvidas nessas aulas ao vivo, né? Uma plataforma que meus queridos alunos Premium apelidaram com muito carinho de Roniflix. E esse slide, esse QR Code que está no slide da apresentação do Roniflix, ele permite o acesso gratuito por 30 dias. Então, todos aqueles que quiserem ter acesso gratuito para conhecer um pouquinho dessa plataforma, tem aulas sobre todos os temas da nova lei de licitações e contratos, abordagens panorâmicas, abordagens mais precisas, e teremos cada vez mais aulas e mais aulas também, encontros ao vivo, pelo menos um encontro ao vivo por mês. E aqueles que quiserem conhecer um pouco dessa nossa plataforma sejam muito, muito bem-vindos, tá bom? E ao final eu quero só agradecer novamente ao portal, me colocando eventualmente para dúvidas, se houver tempo ainda. Acho que eu respondi boa parte delas pelas questões que eu antecipei, mas estou aberto para novas dúvidas, podem me colocar. E reiterando o agradecimento por participar desse grande evento ao lado de grandes nomes das contratações públicas. Valeu demais, Rony. Espetacular a apresentação. Rony, muito obrigada. É realmente uma aula, Rony Charles, né? Você já havia dito, mas hoje, ouvindo você falar aqui pessoalmente, por vídeo, mas pessoalmente, que hoje estou me sentindo mais perto, realmente uma verdadeira aula, Rony. Muito obrigada. Olha só, a gente não vai despedir de você ainda não, tá? Não, eu tenho mesmo. uma pergunta. Olha, a gente ainda vai conversar um pouquinho aqui sobre tudo que você disse, que eu tenho certeza que é muito importante para quem está nos assistindo agora. Olha só, chegou uma pergunta aqui do Danilo Braz, aqui pelo nosso chat. Você já falou sobre esse assunto, mas eu gostaria que você detalhasse um pouco melhor a questão da adesão dos municípios à ata de registro de preços de outros órgãos. Primeiro, quero reiterar o agradecimento a vocês, tá? Dani, Léo, uma honra estar com vocês nesse evento novamente. Agradecer muito os comentários, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube no celular, os comentários dos alunos, muito obrigado mesmo, espero ter solucionado dúvidas que vocês têm sobre o tema, né? E em relação a essa pergunta, esse é um dos pontos mais polêmicos, notadamente para os municípios. O legislador, e talvez, vejam, a nova lei de licitações, esse projeto, ele estava sendo discutido há muitos anos, né? Ele não surge em 2019. A Lei 8666 tenta ser alterada, tenta ser substituída, na verdade, desde 98. Né? E esse projeto que gerou a 1433, ele já estava rodando na esplanada, no Congresso, nas casas do Congresso há muitos anos. E houve um período, notadamente antes do decreto 7892 de 2013, onde foram levantadas várias irregularidades em atas municipais. Várias irregularidades.
várias falhas em atas municipais. Abusos, né? Atas que eram feitas para permitir adesões. E nós tínhamos atas que eram geradas por licitações que eram publicadas no Diário Oficial daquele pequeno município no sertão de um estado nordestino. Então a competitividade era muito baixa e essa ata gerava adesões por todos os entes da federação. Então a jurisprudência começou a restringir. Por exemplo, órgãos federais não podem aderir a atas de outros entes da federação. Ela começou a criar restrições. O que acontece, pessoal? O que acontece? Talvez essas irregularidades geraram um certo preconceito a atas municipais. Só que naquele momento não tinha limite à adesão. Que nós passamos a ter após o decreto 7892 de 2013 e temos também na nova lei. Naquele momento nós não tínhamos, por exemplo, as publicações no PNCP. Então se alguém tentar licitar para criar uma ata, né, para eventuais adesões, além da limitação ao uso da ata, o que já dificulta, digamos, o ganho escuso, nós temos a publicidade no PNCP e todos os fornecedores poderão entrar para participar daquela licitação, evitando abusos. Então, eu acredito que talvez o passado de irregularidade tenha contaminado uma adequado tratamento da adesão às atas municipais. Tá? A gente tinha uma tentativa agora de alteração da nova lei. O projeto foi relatado pela senadora Tereza, muito interessante. Ela rechaçou a maior parte das tentativas de emenda à lei e estava fazendo alteração apenas em relação à prorrogação para manter até o final de 2023, né? Era o período de conversão da medida provisória. Mas acreditava também um tratamento muito mais razoável em relação às atas municipais. E eu diria que aquela proposta da senadora, na minha concepção, seria constitucional, porque ela manteria a adesão às atas municipais, mas com uma, digamos, restrição plenamente razoável, plenamente proporcional. Agora, alijar a adesão à ata municipal, eu acredito que aí se torna desproporcional, como foi feito, infelizmente, pelo menos de maneira implícita, pelo texto da lei. Por isso que me parece que a interpretação conforme a Constituição desse dispositivo legal deve compreender que implicitamente sim há uma alusão à possibilidade de adesão às atas municipais. Né? Mas é um tema polêmico, repito, nós já temos precedentes contrários em tribunais de contas, nós já temos precedentes favoráveis em tribunais de contas, e aí eu destaco o TCE de Minas, no interessante acórdão, defende a possibilidade da adesão às atas municipais, talvez pela sensibilidade de perceber que muitas vezes essas atas municipais elas são mais úteis, inclusive a municípios da região, do que atas estaduais ou, sobretudo, atas federais que estão sendo aprovadas em órgãos muito distantes, de mercados muito distantes. Vejam que admitir ata a adesões municipais, pelo menos na circunscrição regional, é uma forma, inclusive, de favorecer o mercado local ou regional. Pode ser uma forma de favorecer o mercado local ou regional. Então, é a minha opinião. Eu, obviamente, consigo avançar mais sobre isso nos textos do que no curto tempo que nós temos aqui, e já indico para aprofundamento também esse acórdão do TCE de Minas. Muito bacana. Agora eu tenho mais uma, Sônia. Inclusive, que surgiram enquanto a gente estava escutando você falar, e eu achei muito bacana a sua colocação a respeito do problema que é você colocar dentro da mesma ata de registro de preço uma pessoa, um ente, claro, né, que paga bem, e um ente que não paga tão bem assim, né? Da mesma forma, você quando fala dessa questão regional, da ata, né, dos desafios, inclusive de logística relacionados com isso, você traz um tema que a gente até teve chance de conversar pessoalmente no passado e que eu acho que ainda é um caso muito sério quando a gente fala nesse modelo até hoje, que a gente não conseguir separar o que é o custo do item que está ali registrado na ata com o custo logístico da entrega desse item. Você vê algum caminho para a gente sanar isso dentro da estrutura corrente, da estrutura normativa corrente, ou a gente vai ter que avançar com esse ponto aí para tentar desenhar alguma solução?
Isso acaba, digamos, a reflexão sobre isso acaba ser feita hoje a nível de planejamento. Então, a nível de planejamento, por exemplo, se eu estou numa determinada região, né, Boa Vista, por exemplo, em que o custo de logística para determinado fornecimento é maior, eu tenho, quando faço a minha estimativa de custos, eu tenho que avaliar esse custo maior na hora de definir o meu preço de referência, quando eu fizer minha pesquisa de preços. De outro ponto, se eu estou fazendo uma ata de registro de preços, essa diferença de custo logístico pode ser importante para que eu pegue aquele item que, em tese, pretendido por Boa Vista é o mesmo pretendido, por exemplo, por outros órgãos em Brasília ou em São Paulo, eu possa dividir em lotes. Por quê? Porque aí eu transmito para o fornecedor, digamos, o custo do fornecimento, essa análise do custo do fornecimento. E aí, teoricamente, eu favoreço, de certa forma, o fornecedor também local ou regional que tem um menor custo de logística. Vamos imaginar, se eu mantenho esse item consolidado, aglutinado para o fornecimento em Roraima, em São Paulo, ou em Brasília, o que vai acontecer? O fornecedor vencedor, vamos imaginar, de São Paulo, seja uma empresa de São Paulo, ele que tem um custo baixo para fornecer em São Paulo, mas tem um custo alto para fornecer em Roraima, ele vai ter que fazer uma média desse custo para apresentar a proposta para aquele item. Quando eu fraciono em 3 lotes, eu vou favorecer que talvez o fornecedor de Brasília, ou mesmo o fornecedor da região de Roraima, possa vencer essa licitação, porque o custo dele de entrega, de logística, é menor do que o custo daquele fornecedor de São Paulo, que embora tenha, na média, um preço melhor para a venda daquele produto, tem um custo maior de logística, de entrega. E, de certa forma, eu acabo também favorecendo o mercado local, o mercado regional. Agora, isso deve ser refletido, talvez a melhor estratégia seja refletir sobre isso na solução, né? No planejamento da solução. No planejamento da solução lá, quando eu faço o meu ETP. E não deixar essa definição do custo de logística propriamente uma solução contratual para definição da logística de maneira futura, né? A gente jogando esse, entre aspas, custo para o fornecedor, a tendência é que eu crie um incentivo para que ele busque o menor custo de logística do mercado para o atendimento do fornecimento. Faz sentido. Escutando isso, eu vejo sempre o problema da média, né? Porque a piada é que média sem desvio padrão gera um problema enorme, né? E nesse caso a gente vê um cenário como esse, onde acaba ficando mais barato para o cara de Roraima comprar e mais caro para o cara de São Paulo comprar, para pegar o seu exemplo, né? Então, exatamente. Então, eu tenho medo dos desvios que isso pode gerar, mas é um assunto que a gente está longe de chegar num entendimento, né, meu amigo? Então, tem muita coisa para falar. Aproveitando até, né, amigo, é um outro tema, né, essa sua observação é fantástica. Por exemplo, a nossa regulamentação federal indica como prioritária, né, na hora de fazer a pesquisa de preço, como referência, os preços no PNCP. Ora, os preços no PNCP muitas vezes estão sendo de licitações que estão sendo frustradas. Pois é. A contratação está sendo frustrada. Então, qual é a fidedignidade, qual é a vantagem de usar um preço, por exemplo, de um resultado de licitação para uma ata, que a ata com 2 meses ou 1 mês foi cancelada? Né? Nós temos muito aquele personagem, né, o aventureiro da licitação, que eu carinhosamente chamo de doidinho, que é o cara que apresenta uma proposta inexequível e irresponsável e depois não mantém o fornecimento e que está prejudicando o preço do PNCP como referência. Perfeito. Como referência. E nossos certames abertos demais, por exemplo, no Compras.gov, acabam gerando essa tendência. Né? Você acaba, como você bem falou, gera uma média lá de preços adquiridos no Brasil, mas que não são eficientes para a realidade local do município. Então é um ponto que o município tem que avaliar também quando estiver planejando a licitação, na escolha da plataforma que irá utilizar também nas suas contratações.
Perfeito. Mais uma que talvez saia um pouquinho do nosso tema, mas está ligado. Da questão do cadastro de reserva, quando a gente fala em ata de registro de preço. É uma ferramenta que eu vejo muitos municípios que nos usam lançando mão, e tem sempre uma polêmica interessante, Rony. Eu queria saber o que você vê nisso. Bem, o cara que está no primeiro lugar da ata tem a preferência da entrega, né? Óbvio. Tá? Mas tem situações onde esse fornecedor você recebe uma demanda e tem alguma limitação temporal para atender. Tá? Por exemplo, um produto qualquer que ele está fornecendo e que ele não tem agora. Ele vai ter, mas ele não consegue atender naquele prazo. Aí tem sempre uma discussão grande entre se essa pessoa vai ser desclassificada e vai passar a compra para o segundo de forma definitiva, ou se esse comprar do segundo fornecedor do cadastro de reserva pode ser um processo temporário, limitado pelo tempo. Não sei se você conseguiu enxergar o cenário. Entendi. Tá? O que você me diz a respeito disso? Porque eu já escutei um monte de coisa diferente a respeito disso e eu estou vendo entendimentos que são bem distintos pelo Brasil afora. O direito permite isso, né? Diversas, né? Olha, teoricamente nós poderíamos ter essa possibilidade, tá? Não me parece que a nossa regulamentação ela autorize isso. Quando ela fala na utilização da reserva, ela faz uma referência a um cancelamento do registro do primeiro fornecedor. Então, o cadastro de reserva ele é efetivamente uma substituição. E não é uma substituição temporária. Então, alguns podem regulamentar, alegar, não, mas aqui a lei não vê 2 expressamente, eu quero fazer dessa forma temporária. Mas, com o devido respeito, eu acho que não é uma ideia inteligente. Não vou falar inteligente, mas não é uma ideia eficiente. Por quê? Porque ela não vai ser eficiente. Porque ela vai ter um incentivo interessantíssimo para conluio entre os fornecedores registrados na ata. Né? Então, eu tenho que criar um desestímulo para que aquele vencedor com o menor preço, né, ele suste o fornecimento ou crie alguma justificativa para não fornecer. Porque se ele tiver, eu posso sair agora para beneficiar o próximo colocado e depois eu volto, pode isso favorecer uma combinação, né? Eu estou vendo aqui em Brainstorm essa tua colocação e me parece que essa possibilidade de substituição apenas temporária do cadastro de reserva, ela poderia criar incentivos a acordo entre os fornecedores. E é bom lembrar, o novo cadastro de reserva, ele vai ser tanto o cadastro de reserva que iguala o preço, como o cadastro de reserva que mantém o seu preço mais caro. Correto. E vai poder ser provocado ao fornecimento. Então, a gente poderia ter uma comunicação entre eles para dizer, olha, sai temporariamente o primeiro colocado para beneficiar o segundo, que é mais caro. Isso é um risco. Então, se eu criar uma facilidade de substituição temporária, esse risco pode materializar ou fomentar atitudes escusas, né, de conluio entre os fornecedores registrados na ata. Eu prefiro criar um desestímulo a esse comportamento, né, definindo que o cadastro de reserva, né, ou, e eu chamaria, não o cadastro de reserva de segunda categoria, mas o licitante remanescente registrado em ata, que a lei autoriza expressamente, mesmo com o seu preço que ele continue, ele só possa ser provocado caso aquele que tem a melhor classificação saia do registro, né? Porque aí eu desestimulo o acordo entre eles, né? Lembrando que o fornecedor, quando ele participa de uma ata de registro de preços, ele sabe das condições de fornecimento. Ele sabe que, por exemplo, tem que ser fornecido em 2 dias, 24 horas, 3 dias, e deve apresentar sua proposta contando com essa informação. Perfeito. Agora, para terminar as minhas, né, desculpa se estão vindo meio atravessadas, né, que afinal de contas não são nem tema direto, mas acho que estão ligados com isso. A gente tem acompanhado também muitos... Pode perguntar, amigo. Se não eu passo para a Dani.
Não faça isso. Sem problema, eu tenho certeza que são assuntos que você conhece bem. A gente também atende um número bem interessante de consórcios municipais pelo Brasil afora, né? E a gente tem visto uma prática que eu acho interessante, que é, você chegou a comentar com isso, né? Criar mais de um lote, e esse sim vincular o lote à região que está sendo atendida pela ATA, para permitir exatamente que alguém entenda aquele subset de condições de fornecimento que está envolvido ali dentro, né? Evidentemente, podendo até ter preço diferenciado para uma região ou por outra, que na minha cabeça faz todo sentido. Porém, a gente tem visto gente argumentando que se eu participei de um lote no preço X, eu não poderia ter um preço diferente para um outro lote. Isso gera um grande contrassenso na minha cabeça, né? Porque para mim o lote separar por região é exatamente para ele poder entender a composição logística daquele produto de forma diferenciada. Como é que você vê isso? Você consegue enxergar um fornecedor participando dentro da mesma ata de registro de preço, separada por lotes diferentes e com preços diferentes nesses lotes? Com certeza. Sinceramente, quem discorda não sabe o que é preço, né? Não tem noção do que é preço. Assim, sinceramente, com todo respeito, tem que entender um pouquinho o que é a licitação. O preço transacional é dado pelas condições definidas ali no objeto. Vários fatores, elementos objetivos e subjetivos afetam o preço transacional, que é o resultado da licitação, né? Então, o potencial é enorme, eu posso, às vezes para o mesmo item, às vezes até, digamos, dentro da mesma região, eu posso ter lotes, por exemplo, usando a regra da Lei Complementar 123, para fazer uma cota exclusiva apenas para os fornecedores registrados, com vantagem competitiva para exclusiva apenas para a MEPP, com a vantagem competitiva, né, vantagem de até 10% competitiva para os fornecedores daquele local ou daquela região. Então você tem um potencial gigantesco de organização da licitação para aproveitar justamente essas peculiaridades, né? Eu posso dividir por lote porque as condições, mesmo dentro de uma mesma região, para um órgão, vão ser diferentes da de outro órgão. Então é melhor que eu separe em lotes, por quê? Para que, se essas condições diferentes elas impactarem no preço, para que eu possa ter preços mais eficientes pelos fornecedores para cada um desses lotes. Porque quando eu obrigo digamos, um preço único, óbvio, como você bem falou anteriormente em uma outra pergunta, o mercado vai se adaptar e vai fazer uma média. E essa média, certamente alguém vai perder com ela, né? Aquele que justamente, pelas suas condições favorecerem, teoricamente, né, e topicamente, uma contratação mais barata, vai ter que pagar mais caro. É como a história de juntar o bom pagador com o mau pagador. O preço para o bom pagador vai ficar mais caro do que ele conseguiria se o lote dele fosse separado, né, do mau pagador. Então são questões econômicas, não são jurídicas, são econômicas. Acho que tem que se respeitar as decisões tomadas na fase de planejamento. Obviamente, tem que se capacitar a equipe de planejamento para que ela possa ter essa compreensão, tomar as decisões e justificá-las. O que o órgão de controle vai querer é que as decisões sejam justificadas. Esse vai ser o grande desafio da nova lei de licitações, né? O professor Marcos Nobre, ele costuma dizer com muita razão que a nova lei traz uma caixa de Lego. Então, o grande desafio será justificar a escolha das peças de Lego, né? Eu posso modelar, posso definir, fazer diferente, agora eu preciso justificar o porquê das minhas escolhas. Eu já vi aqui, saúdo o querido amigo Paulo, professor Paulo, já saúdo ele, nobre tricolor, né, um grande amigo e professor da governança no Brasil. Perfeito. Cara, se a gente fosse esticar o tema aqui, a gente tinha que fazer um evento com o Rony Charles falando sobre isso só. Infelizmente o tempo não dá. Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez, espetacular a aula, sabe? Sempre temas muito bem montados. Você tem essa característica de trazer as perguntas dos outros para a apresentação, é fantástico, e a gente viu essas perguntas serem repetidas ao longo da sua palestra, à medida que elas iam acontecendo ali. E são temas polêmicos mesmo, né? E, Rony, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, a casa está sempre aberta, sucesso aí com o Rony Flix, tá? E é isso, até o 7º GNCP.
acontecer, que eu tenho certeza que você vai estar por aqui. Obrigada mais uma vez, Rony, pela sua presença e por todas as informações. Realmente foi incrível a sua participação em mais um encontro. Isso. Ô, Dani, muito obrigado. Léo, muito obrigado. Eu é que agradeço a honra de estar aqui ao lado de tantos professores, grandes professores renomados nesse evento. Parabéns pelo trabalho que vocês têm no portal, né? O portal, além de ter uma grande ferramenta tecnológica que favorece tantos municípios, tantos fornecedores nas licitações, faz questão com esse trabalho de desenvolvimento, de capacitação. Isso é muito importante. Essa transmissão do conhecimento é importante para que a gente aperfeiçoe o nosso modelo de contratações públicas no Brasil. E as perguntas é porque eu amo essa vida de professor e a gente lida com os alunos que vivenciam na prática. Então, os alunos no Premium, os alunos no Oniflix, os alunos na faculdade, nas pós-graduações, os alunos nos cursos, e essas inquietações deles viram nosso laboratório, né? Nós, professores, temos nas inquietações, nos dilemas que eles vivenciam, os nossos laboratórios de estudo, para a gente escrever no livro, usar nas nossas aulas. Então, eu gosto muito de fazer isso, trazer essas inquietações que eu sei que são compartilhadas não apenas pelos meus alunos, mas por todos aqueles que atuam nas contratações públicas. Então, muito obrigado, parabéns pelo evento, pela excelente organização, pela excelente condução. Dani, uma alegria vê-la aqui, tá? E Léo, alegria novamente estar contigo nesse evento e no 7º pode contar comigo. Obrigada, Valeu. Estamos juntos. Uma ótima tarde para você. Esse foi Rony Charles, né? Que incrível. Vamos seguir, né?